Bora, Fiel, para as últimas informações aí com o Rodrigo Vessone trazendo notícia do Coringão hoje. O Osmar Stabile que falou ontem que tem 3 empresas para oferecer uma proposta pelos naming rights do Corinthians. E o Vessa falou sobre a quitação da arena, dependendo do que acontecer aí nos próximos dias, próximos meses, né? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, tá aí o Osmar Stabile falando. É curioso, né? Porque ele parece que ele não tinha nada a ver com a turma do Augusto Melo, ele era o vice do Augusto Melo, mas enfim, vai cumprir esse mandato tampão. Teve outro trecho que ele fala, não, a gente vai resolver a questão do transfer ban, porque precisamos reforçar o time e tal. Nada de economizar, Vessa. Essa última fala, só para todo mundo entender, foi a última pergunta do presidente da Gaviões, pegou o microfone dizendo que o torcedor não quer membros da Renovação e Transparência de novo em qualquer cargo grande do poder e tal, e aí ele fala sobre esse figurinha carimbada, não participarão. O presidente da Gaviões participou da entrevista coletiva. Os líderes das organizadas ficaram na sala e na última fala ali, pegaram o microfone e tal, e aí ele falou sobre esse tema ao presidente da Gaviões, inclusive, tá claramente, a torcida não aceita que nenhum... E quando ele fala figurinha carimbada, ele tá dizendo Andrés, Duílio, enfim, os caras mais conhecidos. E ele alerta de que, como foram 16 anos de uma dinastia, quase ninguém não fez parte em algum momento daquela situação. Certo. Então, de 265 votos, ele teve 199, uma pontuação grande até, né? Um número de votos grande. Ele está eleito para 1 ano e 3 meses. O torcedor espera, eu também espero que ele faça as coisas do jeito dele. E ele fala, inclusive, na penúltima resposta, o quanto é difícil num clube social. Ele falou, a gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que quebrar barreiras, porque é uma encheção de saco enorme dentro de um clube social, aquelas, faz isso, contrata ali, assina isso, libera isso, e claramente ele sabe como é. E ele disse, eu vou fazer do meu jeito, eu preciso da ajuda de vocês, eu vou contar se a injeção de saco estiver acontecendo, eu vou explanar tudo isso, eu vou falar pro torcedor, vou falar da imprensa, eu preciso da imprensa, eu preciso do torcedor para me ajudar, porque ele sabe que vem uma encheção de saco enorme daqui para frente, eu quero o cargo disso, eu quero daquilo, e ele diz que não vai fazer nada disso e que vai tomar as rédeas e vai nesse 1 ano e 3 meses fazer o que tem que ser feito. Disse também que o Corinthians negocia, já tem 3 propostas de naming rights, eu imagino que de Bet, se não for as 3, 2 de Bet, para tirar a atual parceira do estádio, do naming rights. A multa agora em setembro cai só para 50 milhões, é uma multa muito baixa do que se faz hoje no mundo do futebol, e o Corinthians ele diz que tem propostas na mesa, e aí a proposta até de valores que quitariam já a dívida do estádio. Certamente é papo de 700, 1 milhão, imagino 1 bilhão, já que o Mercado Livre, por exemplo, está pagando isso para o Pacaembu, um estádio que é muito menos falado do que o estádio do Corinthians, que o nome Neoquímica Arena virou um nome bastante conhecido e tudo mais. Então as propostas devem ser altas, a multa cai agora em setembro para 50 milhões, então eu estou imaginando que sim, isso pode ser uma injeção de dinheiro muito grande que o clube possa ter naquilo que o Massa falou, que tem muito dinheiro voando por aí, tem muita receita nova, e essa é uma delas. Falou do Fabinho, disse que a princípio não terá o diretor estatutário de futebol no departamento de futebol profissional, só meteu um a princípio, então, ou seja, não fechou a porta para um diretor estatutário. Disse também que o Corinthians tem que ter esse lance do transfer ban pré-resolvido. Aliás, ele revelou que com a multa, com juros, o Félix Torres não é 34, como estava todo mundo imaginando, é 41 milhões que o Corinthians tem que pagar para o Santos Laguna, 41. Já tinha pagado 10, porque deu aquele à vista, 2 de dólares, 10 milhões. Com 41, sim, o Félix Torres custou 51 milhões de reais. E o Corinthians agora tendo que pagar 41 para tirar o transfer ban. E ele já alertou todo mundo. Aquilo que eu faço aqui no programa há tempos, ele falou ontem. Tem os outros casos de Rojas, de Tadieres, de Maicon. A FIFA, o montante FIFA que o Corinthians, inclusive, está tentando se antecipar, já conversando com o Tadieres e tal, é 120 pau. 120 milhões de FIFA. Fora as dívidas nacionais, com os Cuiabá da vida, com os ex-jogadores, tudo que está lá na CBF, naquele órgão da CBF. E ele diz que o clube está ciente disso, de que está já conversando, inclusive, com esses
credores para poder nem virar transfer ban. Conversa com o Tadieres, já paga alguma coisa pro Tadieres, o Tadieres dá uma acalmada e tudo mais, e tentando resolver isso. Tem jogadores, sim, conversados, que o Corinthians está próximo. Aliás, o Corinthians perdeu um colombiano pro Vasco agora, porque o empresário do colombiano disse, eu não vou esperar mais, vocês estão com esse transfer ban, eu tenho que resolver a vida do meu jogador, falta 5 dias para fechar a janela, e colocou ele no Vasco, esqueci o nome dele, parece ser bom jogador, e o Corinthians perde essa disputa. Tem mais 1 ou 2 nomes engatilhados, de novo, jogadores que são um empréstimo ou livres no mercado, mais ou menos que o São Paulo está conseguindo fazer, não tem dinheiro para contratar direito econômico, e a situação é essa, a janela falta poucos dias para fechar, o Fabinho de mão atada, não tem muito o que ele fazer, porque ele está conversado com os jogadores, está conversado com os empresários, mas os caras ligam e falam, e aí, não vai resolver? Isso não vai sair nunca? E o Corinthians está tentando, pediu ajuda da FIFA, porque as propostas que estão sendo feitas do Santos Laguna não está aceitando. Primeiro era 50% à vista, parcelando o resto, 70% à vista, parcelando o resto, e o Corinthians agora entrou com um pedido para a FIFA, para que a FIFA possa ajudá-lo de alguma maneira a falar, Santos Laguna, eles estão oferecendo já uma boa parte da quitação, seja um pouco mais maleável, e estão aguardando essa resposta tanto do Santos Laguna quanto da FIFA. Corinthians que embarca daqui a pouco para Curitiba, com a expectativa do Memphis, ao menos ir para a delegação, ficar alguns minutos, jogar alguns minutos no banco, mesmo sendo sintético, mas ele está recuperado, ele gravou um vídeo no final de semana treinando, estou de volta, então ele viajaria, ganharia alguns minutos, domingo tem o derby, de novo ganharia alguns minutos, ou até titular, para poder ir para a data FIFA e disputar a data FIFA pela seleção da Holanda. Mas os desfalques estão aí. Ranieri amanhã está suspenso, pouca gente lembra. Martínez fora, cirurgia. Carrilho cirurgia, Yuri cirurgia. Enfim, o Corinthians amanhã joga sem 5 de novo e no derby sem 4 ou 5 de novo. E na volta anteciparam para quarta-feira. Isso. E aí a volta, a CBF antecipou Bolívia. Antecipou Corinthians e Atlético Paranaense para o dia 10. O jogo era 11. Só que o Brasil está lá em El Alto, na Bolívia. E o Hugo Souza vai estar lá. Então não se sabe que o... Pensa o Souza. Então, é o terceiro goleiro. Então, e aí vai ferra muito com ele. Parece que um dia é pouco, mas não é pouco. E o Memphis pode estar na Europa. E o Memphis pode estar na Europa. Então o jogo não é mais dia 11, é dia 10. E o Hugo vai estar na Bolívia dia 9 à noite. A não ser que frete um avião, coloque ele no avião, ele chegue à tarde, vai direto pro CT, do CT pro estádio, para jogar com o Atlético. Mas esse um dia vai fazer muita diferença com essa antecipação a pedido de televisão e tudo mais da Copa do Brasil, a volta contra o Atlético Paranaense. Porque teve eleição no Corinthians ontem. Meu querido Klaus. Osmar Stabile permanecerá como presidente do Corinthians. Preso no elevador. Vamos falar disso. Tem nota oficial do Corinthians falando sobre a permanência do Stabile. Notícia da Placar com as principais promessas de Osmar Stabile após ser confirmado como presidente do Corinthians até 31 de dezembro de 2026. É isso, meu querido Klaus? É isso, eleito com 199 dos 264 votos, ampla maioria, 75,3%, contra Roque Stadini, 50 votos, e André Castro, o homem dos 5 bi, 14 votos apenas. E 1 voto em branco. Não convenceu, né? Por que você tá rindo? Pô, o cara veio com a promessa de 5 bilhões de reais e ganhou 14 votos, coitado. 14 votos apenas, 50 do Antônio Roque Stadini e 199. Te surpreendeu essa diferença? A diferença, sim, a permanência do Stabile, não. Acho que é você também, né? Mas por que você acha que esse número foi meio discrepante aí? Essa vantagem do Osmar foi larga? Quem que fez a diferença nessa balança aí? Primeiro, né, nenhum dos candidatos, eu tô falando dos 3, eles foram extremamente conservadores, né? Ninguém ofereceu nada, né? O que os candidatos propuseram mesmo? Colocaram na mesa, né? 5 bilhões de reais. O único que tentou se arriscou demais, porque parecia algo surreal, né? Algo que, meu Deus, não palpável, né? Então ficou difícil. Então foi na bola de segurança, no Stabile mesmo. Mas politicamente ali ele teve apoio, então. Também, claro, que a gente sabe que isso no Parque São Jorge... Pelo menos 2 turmas aí, sim, né? E a gente sabe como funcionam as coisas lá no Corinthians. Alguma surpresa pra você, meu querido Gui? Eu imaginava que
esse apoio aconteceria, porque o Corinthians vem de uma instabilidade política e talvez, na visão das pessoas lá de dentro, a manutenção, sem ter que trocar todo mundo de novo, fosse a melhor saída, né, para o momento. Então, por isso, eu acho que eles optaram pelo Stabile. E deve continuar com esse trabalho que vem sendo desenvolvido desde a saída do Augusto Melo. Tem a volta, né, do diretor estatutário, isso vai acontecer, né, no diretor de futebol, para o que pode enfraquecer muito a questão a gestão. A notícia que eu vi do Marco Belo ontem, né, não sei se é a mesma notícia que você está querendo falar agora, notícia do Marco Belo, que o Stabile pretende colocar um diretor de futebol estatutário acima do Fabinho Soldado. Ele fala que vai manter o Fabinho, mas vai colocar alguém acima dele. O Fabinho vai ser mantido, né? mas não com os mesmos poderes de antes. Aí é a mesma coisa que falar, irmão, pede demissão logo, não é isso, Isa? Eu acho, né? Eu acho. Uma coisa pode claro. puxar a outra. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que o Fabinho, de fato, ele tá muito empoderado no Corinthians, sabe? As coisas estão muito centralizadas por um clube tão grande e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas num clube tão bagunçado como o Corinthians, talvez isso não seja bom, porque troca gente toda hora. Não tem que olhar assim, pô, pelo menos tem um cara que tá fixo aí. O que você acha? O que Né? você acha? Vou falar, deixa eu... Não, pode falar. Vai, não, termina seu raciocínio. Não, eu só acho o seguinte, por exemplo, no Palmeiras. O Palmeiras era Matos, Barros e... Cícero. E o... Não, o da base, eu esqueci o... O Sampaio. João Paulo Sampaio. Você precisa ter pontas em cada uma das frentes. E não alguém decidindo tudo. Tanto que o caso agora mais recente, da perda do jogador para a base, para o Bahia, eu acho que conta isso. Tem coisas acontecendo e o Fabinho não vai conseguir tapar todos, né? Ficar tapando só com a peneira. Não vai conseguir cobrir tudo. Eu acho que tá na hora das pessoas pensarem no Corinthians, um pouco menos nelas, na vaidade delas, no momento que é mais uma eleição. É o Santos trocando de técnico, é o Neymar machucado, é o Corinthians tendo eleição, mas que é uma coisa sempre, não muda, é uma roda gigante, isso aí não muda. Então, o Fabinho Soldado, deixa ele até o final do ano que vem. Não tira o cara agora. Quer trazer um diretor para trabalhar junto? Traga alguém que vai ajudar, que não vai ser conflito. O Corinthians não precisa de mais conflito interno. Traz alguém, conversem, se ajudem. Pô, Fabinho, quem que você acha legal a gente trazer que vai poder, de repente, ajudar aqui? Ou ao inverso, pô, você gostaria de trabalhar com o Fabinho? Não vamos criar mais um atrito. Aí sai o Fabinho. Aí vai 3 jogadores que gostam dele lá, vão querer sair também. Quando ele está com transfer ban. Entendeu? E aumentou, né, a dívida. Pô, quanto menos bagunçar agora, melhor. Até por isso que eu acho que talvez o Stabile tenha sido uma boa. Ah, você gosta dele? Não sei se eu gosto. Não sei se eu gosto mais de ninguém. Mas tem que ter alguém lá. Vai trocar todo mundo de novo? E os últimos diretores, né, ao final, não foram bons, né, estatutários, porque você tem o Rubão na gestão do Augusto Melo, né, você tem o Roberto de Andrade na gestão do Ilho e o do Ilho na gestão do Andrés. E o do Ilho na gestão do Ilho. Ele foi mais diretor do que o Roberto, acho. Né? Roberto não ficou tanto tempo. Exato. Então, assim, quem seria o cara para ser o diretor estatutário de futebol? Não se tem um nome ainda, né? Eu não tenho nem ideia do nome. Mas o que o Stabile pretende com isso? Eu sei que ele pretende rapidinho diminuir os poderes do Fabinho. Claro. O que ele está querendo também é diminuir a dívida do estádio. Ele falou sobre o naming rights. Ele falou muita coisa, mas a gente separou só esse trechinho do naming rights aí, porque não vamos deixar o Stabile aqui 2 horas falando no programa, né? Pelo amor de Deus, vai. Fala pelo menos do estádio aí, se alguém vai resolver isso aí. Porque quem tá pagando é nós. O valor, você disse que cai em setembro, né? A partir do 1º de setembro. Nós estamos conversando sobre o naming rights. Tem aí 3 empresas, realmente. Havia até um comentário na imprensa que tem 3 empresas. Tem 3 empresas. Acredito eu que deve chegar mais uma empresa aí, e nós estamos trabalhando em cima disso, para que a gente possa trazer um valor muito maior do que esse que está aí. O valor está baixo, tá? Ele foi feito lá atrás, era bom naquele momento, era. Todo mundo elogiou, tal. A própria imprensa elogiou, os torcedores elogiaram, os associados elogiaram, os conselheiros elogiaram naquele momento, depois passou. Não é bom hoje mais. O valor aí está baixo, nós precisamos trabalhar, e nós vamos trabalhar esse trabalho que nós temos que fazer. É a obrigação do presidente, juntamente com a sua equipe, trabalhar isso. Nós estamos trabalhando realmente. Isso
isso deve acontecer, não vou falar para você o período, mas breve deve acontecer. Não quero deixar aqui promessa nenhuma aqui para vocês falar, pô, mais uma promessa que está feita. Não, é um trabalho que está sendo realizado. Como aconteceram outros trabalhos que nós realizamos, vamos realizar isso também. Pode ter certeza que breve a gente informa para vocês de que forma está andando isso. E também, se tiver mais outras empresas, acontecerá com envelope fechado também. É uma forma da gente dar tranquilidade para quem vai participar e verificar quem ainda mais leva. Desde que... Tá bom, já falou muito já, presidente, tá bom. O que você acha? Vai ter troca de naming rights? Não vai? Isso dá para confiar? É papo furado? Não, por enquanto não dá para confiar. Eu quero ver realmente a coisa andar, né? Porque assim como o Augusto também falou em ampliação da arena, falou em tantas coisas, né, mirabolantes que nunca aconteceram, nunca foram para frente. O Augusto ia mudar o eixo de rotação da Terra. Exatamente. E acabar com tudo então, que estava sendo feito de errado. Eu quero ver isso acontecer. Ele fala de 3 a 4 empresas, né? Falou que tinha 3 ia chegar mais uma. Ele falou também que vai acabar com essa briga política lá, falou que todo conselheiro pode bater lá no 5º andar, que inclusive ele quase não chegou ontem porque ficou preso no elevador. Cara, tem umas coisas que só acontecem em eleição de clube, né? Só Isso é muito engraçado. contextualizar quem não viu, né? Ele foi eleito e ele precisava pegar um elevador para conceder coletiva para a imprensa. E ele ficou preso no elevador. E aí a coletiva acabou dando uma atrasada. No Corinthians é isso. No Santos foi o Pinochet votando, Pinochet, Che Guevara. No Vasco eles viram o espírito do Eurico. É cada coisa. Com o presidente do Corinthians preso no elevador. Nesse momento não tem diretor de futebol, não terá diretor de futebol nesse primeiro momento. O Fabinho Soldado continua, ele está mostrando dentro do que eu vi, que eu acompanhei, que eu analisei, um trabalho bom, dentro do que eu entendo de gestão, está sendo. Alguns ajustes nós já fizemos, ele está sempre pronto a atender aqueles ajustes que é necessário. Então, eu acredito que se ele do jeito que ele está comprando a nova filosofia de trabalho, que é contratações, como eu disse, dentro da possibilidade do Corinthians, ele entendeu perfeitamente, e nós vamos dar sequência a esse trabalho. Nós falamos com o staff do Memphis, e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né, um planejamento de pagamento, e nós estamos já conversando, isso aí está adiantado conversa, para a gente poder pagar isso daí também. Tá? Então, o valor estabelecido lá era um valor alto naquele momento, não tinha um recurso para isso, então nós pedimos que a gente parcelasse e nós estamos negociando o parcelamento em quantas vezes vão ser. Eu estou aqui muitos anos no Corinthians e já vi o Corinthians renascer das cinzas. Né? Então, essa questão de modesto, nós já levamos muitos campeonatos. Com um time modesto, nós chegamos a ser campeão brasileiro, já chegamos a ser campeão da Copa do Brasil, já chegamos a ser várias vezes campeões paulista. Então, acontece o seguinte, o que significa modesto? O que vale para o Corinthians é isso que você viu no jogo passado contra o Bahia, que você viu no jogo contra o Vasco. É raça, determinação, vontade, querer. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Se tiver isso, vai ficar conosco. Se não tiver isso, não vai ficar. O Corinthians sempre foi isso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que figurinha carimbada, como disseram aí, não terão na administração. Tá? Pode ficar tranquilos que não terão ninguém com figurinha carimbada, que já trabalhou aí no passado, não terá nessa gestão. Tá bom? Pessoas... que foram, por exemplo, a gente tem vários grupos aqui que estão trabalhando conosco hoje, várias chapas, né, que já foram uma vez ou outra lá no passado. Não dá para você dizer para você o seguinte, a chapa, por exemplo, 15 que já foi, a 82 que já foi, eu fui o único que não foi. Então é isso, fiel. Mano, se tiver realmente essas 3 empresas, mano, que consiga fechar com a melhor aí. Mano, o Pacaembu lá, que nem jogo tem direito, fecharam por 1 bilhão lá com o Mercado Livre. Imagina o Corinthians, cara, que é jogo toda hora, a marca tá sendo exposta toda hora. Olha a Neoquímica Arena, tipo, a marca que ela se tornou, claro, já era grande antes do Corinthians, mas, tipo, você já relaciona o estádio Neoquímica Arena, tá ligado? Não tem como chamar de outro nome.
Imagine a empresa que for substituir. E se a Neoquímica quiser ficar também, cara, que cubra a proposta dos caras que tiver das 3 empresas. Eu não sei se a Neoquímica se engloba nessas 3 empresas aí que o Stabile falou. Então, cara, eu acho que no mínimo 700 milhões. No mínimo o valor do estádio, cara. Mas eu acho que seria baixo ainda, cara. 1 bilhão ali, 1 bilhão e meio já estaria excelente. E já quita o estádio com essa grana, claro, que essa grana não vai entrar à vista, né? Mas faz um planejamento, ó, se o valor do naming rights vai ser apenas para pagar a Neoquímica, o estádio, né? Então, vai ser, cara, se for um negócio realmente bom, tem que assinar e quita esse estádio aí, já dá um alívio muito grande para o Corinthians. Mas segundo o Citadino, o estádio não é problema, né? Aquele velho Gagá, pelo amor de Deus, ainda ficou em segundo com mais de 100 votos, cara. Olha só, mano, é brincadeira, hein? Então, Coringão aí, que amanhã enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Que valeu, CBF, adiou o jogo aí pra quarta-feira, pra desfocar o Corinthians aí com o Memphis e com o Hugo Souza. Se fosse o Flamenguinho dela, né? O Mengão da CBF, né? Vocês acham que eles iriam antecipar pra quarta-feira? Não, né? Ia deixar quinta-feira. Se bobear, ia adiar o jogo do Flamengo até pra outra semana, pros caras descansarem, né? Como foi contra a gente ano passado, né? Pô, o Flamengo tem que descansar, né? Adia mais uns dias aí pros caras descansarem. Joga no domingo aí pros caras descansarem. Se fosse o Flamengo, em vez de adiar pra quarta, ia adiar pra domingo. Mas, né? É o filhinho da CBF. Então é isso. Comenta aí, deixa seu likezão. Você tá confiante no Osmar Stabile? Eu não tô muito, não. Pra mim é mais do mesmo. Mas se ele conseguir essa parceria aí pro name rights e, sei lá, quitar o estádio, seria uma ótima pro Corinthians. Aí sim, eu tiraria meu chapéu pra ele. Então é isso, comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, pra você não perder nada do Corinthians, uma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.